Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa live de hoje do Self Healing Brasil, o nosso canal onde nós temos vários educadores de Self Healing que toda semana vêm aqui trazer alguma novidade, algum exercício novo, que vocês possam estar cuidando da sua saúde. Então, se você está procurando bem-estar, ter mais saúde, saber como trabalhar a favor da sua saúde, esse aqui é o canal para você estarem vindo. E como eu acabei de falar, toda semana a gente está fazendo uma live com um dos educadores credenciados da School for Self Healing dos Estados Unidos, representados no Brasil pelo Self Healing Brasil, representados no Brasil pelo Self Healing Brasil. E hoje teremos a nossa convidada da Luciana Crepaldi, que ela já está aqui, já vi que ela chegou e mandou um pedido aqui para participar. Já estou vendo gente carinhosas, sejam todos bem-vindos. Acabei de convidar a Luciana para participar. Vamos ver aqui. Olá, Luciana, tudo bem? Olá, tudo Seja, jóia? seja bem-vinda ao Self Healing Brasil mais uma vez. Obrigada. Então, Muito bom estar aqui. nossa, é um prazer ter você aqui com a gente e para que o pessoal que esteja aqui nos assistindo hoje, quem for assistir a reprise também, eu queria trazer umas palavrinhas aqui. A Luciana Crepaldi, com quem a gente vai conversar hoje, ela é psicóloga, ela é uma educadora de self-healing, ela também é psicóloga clínica e trabalha com gestalt terapia, não é isso? E Isso ela, mesmo. assim, recentemente lançou, ela é autora do e-book sobre ansiedade, que é o nosso tema de hoje. Quem nessa pandemia não está com ansiedade, meu Deus? E aí o e-book dela, que a gente vai estar divulgando depois da live, ou amanhã, vocês vão estar vendo aqui no canal do Self Healing Brasil, o e-book chama Ansiedade a Caminho da Autocura. Ela vai contar um pouquinho para a gente sobre esse assunto. E ela já tem várias experiências assim do self-healing, quer seja em grupo, quer seja individual, e ela mora em São José do Rio Preto. Eu sempre confundo quais São José. E esse São José do Rio Preto é uma cidade do interior de São Paulo. E lá na cidade dela, ela atende presencial, mas quem não está na região dela, ela também atende online, tá? Então, quem tiver interesse, quiser saber mais do trabalho dela sobre ansiedade, usando o self-healing, usando a gestalt terapia, vocês vão estar recebendo todas as informações no nosso canal do Instagram e também no nosso site www.selfhealingbrasil.com.br. E uma curiosidade que eu achei fantástico que a Luciana faz, ela trabalha com um público que precisa muito dessa ajuda. E eu sei exatamente a necessidade deles. Ela trabalha com alunos vestibulandos que vão fazer o vestibular. Não tem época mais estressante da vida do que isso. Né? Numa época, numa fase de tanta alegria, de adolescência, né? Mas ao mesmo tempo com tanta responsabilidade e tendo que aprender tanta coisa num ano, não é num ano só, mas reforçar o conhecimento num ano só para poder passar no vestibular, para fazer a tal faculdade dos sonhos, né? E aí a pressão é muito grande, obviamente a ansiedade vai lá para cima. E a Luciana está aqui para contar um pouquinho como ela trabalha com essa ansiedade, não só desses adolescentes vestibulantes, mas com o público em geral. Então, seja muito bem-vinda, Luciana, e vamos conversar aí. O que você tem para contar para a gente? Me conta. Estou Vamos curiosa. lá, tenho muita coisa para contar, né? Falando aí um pouquinho sobre a ansiedade no adolescente, já é uma época tão difícil da vida que brigar com um amigo gera ansiedade, né? Aquele ficante que eu tanto gosto não está respondendo minha mensagem já gera ansiedade, né?
aquela prova que eu vou ter que fazer de matemática na escola também já gera muito sentimento, é um turbilhão de sentimentos que o adolescente passa. E aí ainda vem a escolha profissional, Pois né? é, esse assunto é tão importante que o pessoal que está assistindo, manda esse aviãozinho aí para quem você conhece que precisa dessa informação agora. Então manda lá, mesmo que o vestibular Todos seja só no final do estudantes, ano. pais de estudantes. Isso, vai mandando aviãozinho para tudo quanto é lado, para convidar esse pessoal que precisa dessa informação, para trazer equilíbrio, né, nesse sistema nervoso que a gente tem, né? Que se não tiver em equilíbrio, como é que vai fazer uma prova direito? Né? Eu sei de gente que não, chegou na hora H da prova, estava tão nervoso que teve um desarranjo intestinal e teve que ir para o banheiro e perdeu a prova. Então, assim, são coisas que a gente nem Sim. imagina o que uma ansiedade pode provocar, não é mesmo? Pois é, ou até mesmo parar num plantão, numa emergência, achando que está tendo um infarto, né? Ou algo mais sério É, do ponto de vista da saúde, quando na verdade é o emocional quem exato. está aí gritando, né? É a É. ansiedade. Então, e aí, como é Então, que você trabalha, então, com esse pessoal? Quer seja adolescente, quer seja adulto, porque com a pandemia, então, tem para tudo quanto é idade. é, a pandemia intensificou todos esses nossos sentimentos. Então, quando já existia uma tristeza dentro de mim, né? Isso ficou maior com a pandemia. E a ansiedade não é diferente. Então, a ansiedade, a cabeça ansiosa, é essa cabeça com excesso de futuro, né? O que vai ser? O que vai acontecer? Ah, eu tô com dor no meu dedinho, para onde isso pode evoluir? Né? O que de pior pode estar acontecendo no meu corpo? Então eu tenho que entregar um trabalho, esse trabalho não vai dar certo, né? Eu vou furar o pneu a caminho do trabalho, não vai funcionar, não vai acontecer. Então imagina só em meio a uma pandemia, É. né? Então o medo de se contaminar, o medo de ficar em casa também, e o que vai ser do meu trabalho, né? O que eu posso esperar disso tudo, isso gera uma ansiedade incrível, né? Em todos nós. E eu também passei por isso. E Todos acredito nós. que isso tenha me motivado muito a escrever o e-book, né? Porque eu comecei a aplicar em mim, em casa, essas. Me veio regras na cabeça, mas não é uma regra, né? Mas os recursos do self-healing. E começou a ficar muito bom, né? Ficou melhor do que estava antes. É claro que a gente não consegue, através desses recursos em casa, curar uma ansiedade, mas dá para melhorar muito os Bastante. sintomas. Isso. E aí eu comecei a escrever e fui, né, também colocando o que eu praticava tanto com os meus pacientes, né? E que eles falavam, Lu, parece incrível, parece mágica. Que é isso que você está me falando? E o e-book me trouxe, né, essa motivação de contar para mais pessoas que é possível se acalmar em casa, É. que é possível pensar em si, né, e não só buscar essa ajuda lá fora, mas assim, o corpo tem esse caminho, o Usar os corpo próprios faz recursos, né? Isso. tem esse recurso, né, e a gente pode se utilizar dele. E aí o adolescente, ele é muito sincero, né? O adolescente, se gosta, ele gosta, se ele não gosta, ele não gosta, e aí não tem meio termo, ele vai te contar o que está acontecendo, né? Então esse meu trabalho com adolescentes também foi um grande aprendizado, de falar, ó, tenta em casa, vai fazendo isso e veja o que você me fala. E aí eles voltavam e falavam assim, ó, vou te falar a verdade, eu fiz só 2 vezes na semana, mas que foi bom esse negócio, hein? E eu falei, olha que bárbaro, né? Então vamos tentar mais um exercício essa semana, vamos fazer mais uma coisa, né? Então foi esse aprendizado mútuo, aquilo que funciona para mim não é aquilo que funciona para o outro,
né? Não tem uma receita pronta. Uhum. Isso a gente observa até com tantas outras coisas. Um chá, né? Eu falo, nossa, eu tomo chá de camomila e fico ótima. E aí outra pessoa fala, não, eu tomo e não faz efeito nenhum em mim. Né? Então os exercícios do self-healing também funcionam assim. Né? Tem Isso é uns uma que coisa são muito. ótimos para uma pessoa. Isso é uma coisa muito interessante que a gente percebe ao longo dos nossos estudos de self-healing, né? Nós temos excelentes exercícios, mais de 500 exercícios, brincando, né? Nunca contei, mas tem. Fora o que a gente cria em cima do que já existe, né? E aí, isso foi uma coisa muito interessante que eu aprendi com o Meir, que é o criador do método, né? Meir Schneider, e com a Beatriz Nascimento, que foi durante muitos anos a instrutora de todo mundo. Hoje nós temos outros instrutores, mas essa questão de... Nós viemos de uma sociedade que tem muito protocolo, né? Então, para isso, você faz esses exercícios, para aquilo, você faz aqueles exercícios. E no self-healing não funciona assim. Inclusive, eu já vi milhões de vezes na prática, né, que excelentes exercícios falam, esse vai funcionar. Chega lá, não acontece nada. E aí, a gente tem que ter a humildade de falar assim, olha, esse exercício não funcionou para você, né? E por isso que eu gosto de brincar que eu sou detetive, né? Porque eu tenho que achar o exercício certo para a pessoa certa na hora certa. Porque o exercício pode ser bom, mas não naquele momento. Ele pode ser bom daqui uma semana, daqui um mês, daqui 6 meses. Mas naquele momento não funciona. Então, nós, educadores de self-healing, a gente tem que ter esse olhar aguçado pela experiência, claro, mas a gente vai encontrando o que funciona para cada um. E a gente tem um leque enorme de opções, né? Então, é muito importante quem está conhecendo o self-healing pela primeira vez, ou já sabe um pouco, de entender que não é porque funcionou para uma pessoa que tem que funcionar para o outro. Não tem que nada. Cada um tem uma história de vida. E cada história de vida traz uma bagagem diferente, que faz com que se adeque melhor naquele momento um exercício e não obrigatoriamente o outro, como você acabou de falar, né? Então a gente tem que ter essa flexibilidade, mas você falou uma coisa muito importante, que com os exercícios a gente acessa uma inteligência inata que a gente tem no corpo. E é isso que a gente faz no self-healing, né? Acionar essa inteligência inata. E nós temos recursos para isso. E nós, terapeutas, né, nós só damos um empurrãozinho para você usar e andar no caminho, na trilha certa, né? Para você encontrar e descobrir, se autodescobrir, né? Porque esse trabalho da ansiedade que você faz, eu imagino também que seja um trabalho de autoconhecimento, né? De autodescoberta, não é? Conta um pouquinho para a gente, como é que é isso? Como é que você lida com essa parte? Sim. Quando a gente fala a palavra exercício, vem na nossa cabeça aqueles exercícios difíceis de matemática, que você tem que prestar muita atenção, que você tem que estudar muito para aprender, e aí você fala assim, vou te passar um exercício, rotaciona o pescoço. Aí você fala, né? E a pessoa fala, como assim? Mas qual a pegadinha que tem aí, né? O que está acontecendo? Você fala, não, o exercício é esse. E você vai levando esse conhecimento para aquela pessoa que às vezes até te conta na história dela que, olha, eu estou com o meu pescoço muito endurecido porque eu fico muito tempo no computador, né? E aí você fala, e você não tinha pensado ainda? Parece uma coisa tão óbvia já aqui na nossa cabeça de educador, né? Você não tinha ainda pensado em rotacionar um pouquinho, né? Então esse é o exercício, né? E assim como isso, esse exemplo desse exercício, eu acredito que dá para a gente usar em relação à ansiedade também, né? Como a ansiedade é excesso de futuro, que tal se concentrar no aqui e agora? Né? E aí eu junto o meu trabalho da Gestalt, né? Cujo fundamento é o aqui e agora, o contato, né? O sentir, o momento presente. E nada melhor do que nos conectar com o momento presente do que o nosso corpo. Então, quando vocês que estão aí assistindo façam esse teste, né? Observe o seu corpo agora.
né? Onde é que você está sentado? Você está deitado? Você está em pé? Né? E onde tem uma sensação que seja ruim no seu corpo? Tem uma tensão? Tem alguma coisa que esteja doendo? Essa é a primeira coisa que a gente olha para o nosso corpo, né? Quando fala, olha para o seu corpo, você olha para alguma dor. E agora, tenta observar aonde tem uma sensação gostosa no seu corpo. É uma leveza nos braços? Ou é uma sensação gostosa nas pernas? Né? Tá vindo uma sensação gostosa na minha garganta, por exemplo? Não sei, observa. O que está vindo de bom no seu corpo? Né? Então, esse é um primeiro despertar. E no momento em que você ficou prestando atenção no seu corpo, não deu para pensar o que você vai fazer daqui a pouco, né? Aquela preocupação que você estava antes disso. Então, a gente começa sempre com esse novo aprendizado, né? Ao invés de olhar só para fora, a gente passa a olhar para dentro também, né? Quem sou eu nesse lugar agora? Você já ouviu uma pessoa contando sobre uma dor dela e ela fala assim, ah, não, minha dor há 10 anos atrás era assim. E você fala, mas como é que ela está agora? Né? É como as pessoas que têm ansiedade também falam, ah, não, eu sou ansioso desde que eu nasci, né? Mas como é que você está agora? Né? Como é que está a sua ansiedade agora? E muitas vezes a resposta não vem. Então, é isso que a gente vai preparando aquela pessoa para olhar para ela, né? Para reparar nela, como é que está o seu corpo agora. E a partir desse movimento do olhar para o corpo, então o que nós vamos fazer com ele? O que esse corpo está pedindo? Né? E aí você, nesse trabalho com o seu corpo, com o que dá para fazer nesse momento, mesmo a respeito da ansiedade, onde eu penso, né, eu pego uma listinha do que fazer num dia, tem lá 14 coisas para fazer. E aí gera ansiedade. Né? Poxa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e para onde eu vou, o que eu faço primeiro? Quando você senta e organiza essa lista, pode ser por um bloquinho de notas do celular, pode ser por post-it, pode ser por um caderninho, de qualquer jeito. Né? Você organiza isso e coloca assim, o que é prioridade? O que eu preciso fazer nas primeiras horas da manhã? O que dá para fazer um pouquinho depois? O que nem necessariamente precisa ser feito hoje? O que dá para eu deixar para amanhã? Se não der para fazer hoje, eu posso ir amanhã cedinho, eu posso fazer. E muitas vezes, quando os meus pacientes começam nesse movimento, eles falam, gente, era tão simples e eu não fazia ideia do quanto isso poderia me ajudar. Né? Então é o que a gente fala a respeito do exercício. Ele é simples, mas ele precisa ser colocado no dia a dia. Você está falando essa história da listinha, né? Eu sempre estou com as minhas listinhas, né? E você fez eu lembrar uma história, comecei a dar risada por causa disso. Eu tenho uma tia que muitos anos atrás ela falou para mim, você sabe que na minha lista eu divido assim, um item e eu faço ele virar 10 itens, só para ter o prazer de clicar que eu fiz. Isso é muito bom também. Quando a gente tá com aquela agenda meio vazia, né? Transforma um item em 10 e você vai se sentir mais importante naquele dia. Não é nem mais importante, mas assim, aquela sensação, eu fiz. Sensação de dever cumprido, exato, né? O que isso traz pra gente, qual é o sentimento que isso traz. É verdade. É muito bom. Então, essa coisa da listinha... E aí, listinha, depois de... essa coisa da listinha é uma coisa interessante porque ela ajuda a organizar a nossa mente, né? E aí, eu sei que você vai estar começando a falar, né? Como organizar o corpo, né? E aí, continua, por favor. Isso. E aí, eu vou dar uma olhadinha aqui, né, na minha colinha, vamos lá. E aí, depois dessa consciência, é o que eu vou fazer com o meu corpo. Então, quem sofre de algum tipo de ansiedade já ouviu assim, respira. Né? Respirar é a solução para o ansioso. Mas respirar de que jeito? Vamos ensinar esse corpo
a respirar da forma mais profunda que você conseguir. Vamos ampliar o corpo para que ele consiga caber mais oxigênio, para que ele consiga fazer melhor essa troca de oxigênio. Então, é através da respiração que entra saúde no nosso corpo. E essa saúde é tanto física quanto mental. Uhum. Né? Então, a gente vai trabalhar essa respiração também. Tem várias técnicas de respiração, mas acredito que a gente possa começar com o básico, né? Observa a respiração, como que ela está vindo, né? E como que você, com os recursos que você tem hoje, consegue aprofundar. E aí, quando a gente fala em aprofundar a respiração, as pessoas fazem isso aqui, ó. Aquele barulho para respirar, né? Aquela respiração que precisa de força para fazer. E não é isso, né? Uma respiração profunda é aquela respiração em que eu consigo, sem fazer força, colocar mais oxigênio para dentro do meu corpo e liberar mais gás carbônico, né? Soltar todas as impurezas desse corpo. Então, vamos tentar aqui, né? O máximo que a gente consegue. Sem técnica, sem exercício. Traz esse oxigênio, né? E a visualização dentro do self-healing é fantástico. É um trabalho que eu acho incrível. Você ir percebendo, visualizando, e com essa respiração você está nutrindo o seu corpo. E aí ele está passando por cada célula, tirando as impurezas e levando embora. E trazendo saúde e levando aquilo que o corpo não precisa mais. Né? Então, percebe que nem sempre a gente fala sobre técnica, a gente fala sobre exercícios, nada mirabolante, mas é olhar para o corpo dessa forma carinhosa e dessa forma se maravilhar com o corpo mesmo, né? Falar, uau, meu corpo é capaz de fazer isso, que remédio nenhum vai conseguir. Eu queria perguntar para quem está assistindo a gente, que eu estou vendo várias carinhas conhecidas aqui, que vocês fazem quando vocês se pegam ansiosos assim? Conta pra gente aqui, né? Pra gente saber o que o pessoal faz normalmente. Ou você não faz nada, ou você lembra de fazer alguma coisa que alguém te ensinou. Você já sabia que a respiração é uma chave importante para baixar a ansiedade? Conta pra gente, escreve aqui nos comentários enquanto a Luciana vai contando as coisas. Vai lá, Luciana. Eu vou colocar o fone de ouvido. Eu não sei se o pessoal está ouvindo o meu som direitinho. Eu vou trocar aqui. Pode falar. Tá, joia. É muito bom porque cada um tem uma receita para a ansiedade, né? Por mais que nos pareça, nossa, mas será que isso funciona? Se está funcionando para aquela pessoa, não pare de fazer isso que você está fazendo. Nós vamos somar, né, experiências, vamos acrescentar coisas. A Isabela está falando que ela faz meditação e respiração pranayama. Muito bom. Muito bom, muito bom. E aí, além da respiração, o que a gente fala, o que a gente observa também, que é muito bom para a ansiedade, é o movimento. Então, o movimento pode ser uma atividade física, pode ser uma prática de esporte, pode ser uma dança, né? A caminhada diária, ela é perfeita, né? Quem pode, quem gosta de caminhada, fazer o uso da caminhada. Mas nós estamos em meio a uma pandemia. Né? E não dá pra gente pensar em... Tem gente que tá com medo de sair às ruas, de fazer uma caminhada. E aí, né? Como que eu posso me movimentar? Como que eu posso fazer? Né? E aí, eu sempre... Dizem que psicólogo não responde, ele devolve a pergunta, né? Eu adoro isso. Eu falo, o que você pode fazer? O que você pode fazer para se movimentar? Então, é rotacionar as articulações, né? Trazer esse movimento para o tronco,
Será que você consegue rodar de um lado para o outro? Isso é movimento. A Mariane está falando... Será que você consegue correr no lugar? A Mariane está falando que ela respira lenta e profundamente. A Juliana falou que ela respira profundamente até acalmar, isso é o importante, né? E a Araci, ela fala assim, ó, ela gosta de movimentar o corpo, dançar, pular, correr, antes de parar para acalmar com a respiração. A Márcia está falando que ela respira, alonga o corpo e caminha. Isso mesmo. Fantástico. Que delícia, gente! Vocês já estão aí, hein? Numa caminhada incrível. Muito bom. Técnicas muito boas. Exato. E isso. Às vezes, eu costumo dizer que eu não gosto de caminhada. Né? Então, não é todo mundo que precisa gostar da mesma atividade física. Às vezes, fazer caminhada para mim vai ser muito ruim. Né? E para uma outra pessoa fala, nossa, é a minha atividade predileta. Então, não precisa, tem que ir na academia porque senão nada, né? Vamos buscar aquela atividade física que é boa para você. Né? Tem gente que não faz, eu não gosto de caminhada, mas eu adoro dançar. Né? Não, então, hoje em dia... A Luciana gosta de patinar, que eu andei vendo ela patinando por aí. Ela estava se divertindo. Muito Tô redescobrindo essa paixão aí, muito gostosa. É coisa de criança, né? De trazer essa criança de volta para a vida, né? É muito bom isso. Isso também acalma. Mesmo. Isso também acalma, né? Trazer coisa de criança para a vida. E quando a nossa criança tá ali, o que a criança quer? Ela quer brincar, ela quer se divertir. Né? Eu nunca vi uma criança que estivesse brincando ali, pensando em algum problema, pensando em alguma coisa. Então, quando a gente traz a melhor atividade para a gente, o melhor movimento para o nosso corpo, a gente vai acordar essa criança que está aqui dentro. Exato. Né? Então, eu adoro dançar. Eu me lembro que eu dançava pela casa. Eu sempre dancei quando criança, quando adolescente, eu fui bailarina. Né? Então, se você fala, escolhe uma atividade física, além do patins agora, que está muito novo também para mim, mas eu quero é dançar. Né? E por que não? Se isso vai te fazer bem, se isso vai acalmar aí uma preocupação que você esteja, um sintoma de ansiedade, tem mesmo é que fazer. E você falou uma coisa importante da questão da criança, né? Que ela está brincando, ela não está preocupada com o que aconteceu ontem ou amanhã. E uma coisa em comum com a criança e o adolescente é que eles vivem intensamente aquele momento. E isso é um segredo para trabalhar com a ansiedade, né? E parece que ela congelou. Não sei se ela está escutando a gente. Voltou. Você tinha congelado um pouquinho. Travou um pouquinho, mas já voltou. Então eu só vou repetir que eu não sei se você escutou tudo. Então, assim, uma coisa em comum que tem a criança com o adolescente é que eles vivem intensamente aquele momento. Eles não ficam pensando no que aconteceu meia hora atrás ou o que vai acontecer. Agora, o adolescente que vai fazer o vestibular já ficou um pouquinho diferente, não ficou? Porque ele está pensando na prova, né? Aí que gera ansiedade. Sim, mesmo porque é o que é passado para o adolescente. Agora você vai brincar menos e você vai levar a vida mais a sério. Né? E o que a gente vai entendendo que é ser adulto é ser essa pessoa séria, é ser essa pessoa engessada. Eu me lembro de uma paciente que eu trabalhei na clínica, ela estava pré-adolescente, ela estava ali com 13 anos e ela falava, eu não quero ser adulto. Eu falava, por que você não quer ser adulto? Porque adulto é chato, é sério e só pensa em problema. E aí eu abri meu celular e eu comecei a buscar nas minhas fotos, eu tinha uma foto no escorregador do parquinho. E eu falei, olha, essa sou eu, adulta, né? Tem como você ser uma adulta que brinca, né, que ri das coisas. É claro que a gente tem muito mais responsabilidade, sem dúvida. A gente tem preocupações que a gente antes não tinha. Mas a gente pode brincar, a gente pode se divertir, a gente pode dar risada. Né? Para que ser engessado? Então, quando eu falo isso para o meu adolescente, eu pergunto, que hora que você está brincando?
Ah, né? que Que hora que você legal. está fazendo alguma coisa para se divertir? Aí a E eu resposta também, falo como isso muitas assim? vezes como assim, né? Que hora que eu vou fazer isso? Eu estou estudando para o vestibular. Pois é. E aí a gente pensa não na quantidade de horas em que você vai estudar, mas na qualidade dessas horas, É. né? Então não você pode passar 8, 9 horas no quarto trancado estudando e a cabeça já está em outro lugar, você não está absorvendo mais nada, né? Agora, se você realmente vai sendo mais sincero com você, vai ouvindo o seu corpo, vai respeitando esses limites. Às vezes você estuda 5 horas e valeu por 9, 10 horas. Né? Foi muito melhor ter feito isso do que ter se forçado a estudar tanto tempo. Uhum. É. E brincar. E para de estudar e vai brincar, né? Seja o que a brincadeira significar para você, o que isso significar na sua vida. Às vezes é sentar no chão, né? Às vezes é rolar, às vezes é pegar um brinquedo, né? O meu brinquedo agora está sendo as plantas, né? Aprendi a cuidar de umas plantinhas aqui, então eu sento no chão, eu me sujo inteira com a terra, eu brinco de mudar de vaso as coisas. Essa é a minha brincadeira agora. Uhum. É. E essa brincadeira, ela está alimentando uma alegria interna que está escondida, né? E ela principalmente está trazendo para o aqui e agora, que é o ponto principal, né? É o trazer para o aqui e agora. E aí por isso que também a gente usa tanto a respiração para baixar a ansiedade, porque não dá para respirar 1 minuto atrás ou daqui 5 minutos, né? Vamos armazenar um pouquinho de respiração para daqui 5 minutos. Não dá, né? Não tem como. Então, assim, quer contar para a gente um pouquinho que exercício que você faz assim de respiração, por exemplo? Além desse de trazer a consciência que você já falou? Bom, eu gosto de trabalhar com a respiração primeiro soltando o corpo, né? Uhum. Então, com a mão bem molinha, dando os tapinhas pelo tórax, né? Todo o peito, o ombro. E aí a gente vai sentindo, né, com o nosso toque, essa presença do aqui e agora. E aí, se tiver alguém aí junto com você, pede para dar uns tapinhas nas costas, assim, também, né? Com gentileza, por favor. Com gentileza. Por favor. Respeitando o limite do outro. Não com desconta carinho. raivas nesse momento. Com carinho. Todo mundo quer carinho. E aí toca, né? E depois desse toque, já observa como fica a respiração. Como já amplia. E eu costumo dizer o porquê do tapinha, né? Porque a gente respirando muito curtinho, né? Essa respiração curtinha que a gente faz, o corpo não precisa alongar nada, né? Ele tá lá. E essa nossa caixa torácica, né? Ela vai formando um cofrinho, vai ficando tudo trancado. Os músculos vão ficando todos rígidos ali, porque eu não preciso expandir, né? Eu não preciso sair do lugar, aqui a respiração tá curta. Uhum. E aí, quando você começa a dar essas batidinhas e soltar essa musculatura, você já consegue ampliar melhor esse corpo, né? Então, a nossa caixa torácica, gente, é incrível isso, ela tem capacidade para se expandir muito. Muito. Ela só não se expande porque a gente respira curtinho. Né? E aí a gente começa a fazer essa visualização de que quando eu estou respirando, inspirando, minha caixa torácica pode ficar gigante, tomar conta do ambiente, né? Eu posso me inflar mesmo. E na expiração ela volta ao tamanho normal e relaxa. Então, inspira, quando eu falo isso para os meus pacientes, eles até abrem o braço, assim, porque está ampliando, né, a caixa torácica, então eles abrem o braço e depois volta ao tamanho normal e relaxa.
E aí você pode visualizar que essa inspiração preenche o seu corpo todo. Eu gosto muito da inspiração do jarro também, né? Onde a gente visualiza um jarro de baixo ali da barriga até aqui em cima e vai enchendo esse jarro. Então esse é um primeiro movimento, né? Um primeiro momento, mas eu gosto muito quando essa respiração preenche o corpo inteiro. Chega desde lá do dedão do pé até o último fio de cabelo. Ela te preenche e aí depois esvazia e você relaxa a musculatura. Muito bom, muito bom. E lembrando que quando a gente dá essas batidinhas, que só o fato de dar batidinha a gente já acalma, né? Impressionante, assim, como imediato a resposta, né? E tem uma questão fisiológica que é sempre legal de estar lembrando o pessoal e contando para quem não sabe, que quando a gente dá essas batidinhas, elas são suaves mesmo, são mini batidinhas, né? A gente chama de tapotagem, né? E essas mini batidinhas, elas estão também não só estimulando a área que você está dando as batidinhas, mas aquela área está conectada com uma área no cérebro. E essa área do cérebro é ativada através desse toque, e caso aquela região lá no cérebro esteja meio dormindo, ela acorda. E o que também contribui para a eficiência do exercício que vem depois. Então, isso é uma coisa bem legal, né? E tem gente que cansa porque não está acostumado a fazer isso, então faz uma mão, depois faz a outra, né? Ou então, assim, só o fato de passar a mão, como se fosse um carinho mesmo, já é um estímulo. Porque a pele da gente tem esses sensores que vão acordar o cérebro, né? Então, isso é uma coisa muito bacana e simples, né? Como você tinha falado. Não é nada mirabolante. Massagear a mão também, né? Ah, minha mão tá doendo de dar a batidinha. Então você pode massagear a sua mão, dar um carinho para ela e depois ela vai estar mais pronta para também devolver o carinho, né? Exato. E se dar esse carinho. E o nosso corpo é um todo. Né? A gente, a medicina teve que ir se especializando em partes, né? Então você vai num médico para o cotovelo direito, outro médico para o cotovelo esquerdo, você vai num médico que vai olhar só para os seus olhos, outro que vai cuidar, né, do estômago. E aí a gente também traz isso para a nossa vida, dizendo, a batidinha que eu estou dando aqui vai ser bom só para aqui? Não, às vezes melhora a sua visão, às vezes melhora aquela dor no pescoço que você tava, porque o nosso corpo é integrado, né? Quando você sente uma dor em um ombro, isso acaba acarretando a lombar, o quadril, o joelho, porque tudo muda quando você tá com uma dor, né? E isso só nos mostra o quanto existe essa integração do corpo, o quanto né, bater o dedinho do pé ali faz com que você force mais o outro lado do pé para pisar. E aí você vai ficar com dor onde você bateu e você vai ficar com dor em outras áreas do corpo. Pois é. Né? Então a massagem, a automassagem também vai trazer isso. Às vezes a gente faz uma massagem em uma parte do nosso corpo e isso tem um resultado positivo no corpo todo. Verdade, verdade. Eu vou ligar os comentários que eu tinha tirado porque você estava mostrando o movimento. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para a Luciana? Se você tiver uma pergunta, escreve aqui nos comentários para a gente poder ajudar você e a Luciana responder. Então, e enquanto o pessoal vai escrevendo, como é que você trabalha com esse adolescente, por exemplo, com a ansiedade, e você mostra que no dia a dia ele pode coordenar os exercícios com toda aquela bagagem de coisas que ele tem que estudar? Como é que você ensina ele? Nós vamos ensinando o adolescente a
se priorizar também. Então, lembra daquela listinha que você fez? Que hora que você coloca você? Uhum. Que hora que você coloca aquela atividade física que é prazerosa para você? Né? E Uhum. se você não está na sua lista, tome cuidado. Exato. A, Né? a Vamos Isabela, despertar para isso agora. a Isabela está perguntando como trabalhar a visualização melhor. Não entendi. Como que é? Como é que ela pode Tá, como trabalhar melhor a visualização? Como ela pode melhorar a visualização dela? tá. Eu gosto muito de procurar imagens no Google. Eu No Google. gosto muito de trabalhar com a visualização. Por exemplo, a caixa torácica que eu citei agora há pouco, tem gente que nem sabe onde fica no corpo, né? Ou por não ter estudado, por ter esquecido, não entrar em contato com isso. Então eu pego uma imagem da caixa torácica no Google. O que está dentro da caixa torácica? Quais os órgãos que estão ali dentro? Né? E aí, através daquela imagem, a gente consegue ir trazendo para a nossa realidade. Então, peraí, aquela imagem está aqui no meu corpo e ela pode ampliar, né? E a internet está bárbara para isso. Tem umas Nossa, imagens lindíssimas, em fantástico. movimento É, até. é. Né? Então, essa é uma forma, a gente ter a imagem lá fora, né? Uma imagem que eu consiga ver o que está acontecendo no meu corpo, aonde de repente está parado. Então, olha, a musculatura aqui no meu ombro está tão rígida que está passando menos o sangue. Então, deixa eu assistir um videozinho sobre o sangue passando no corpo e como que é quando ele de repente não está passando tão bem. Agora eu vou fazer a automassagem, o toquinho, e eu vou visualizar esse sangue correndo melhor. Então essa pode ser uma boa técnica. Eu vou né? fazer, Uma outra forma. eu vou fazer uma complementação que é o seguinte: eu conheço várias. A gente que é da área da saúde está acostumada a ver um monte de coisa de medicina e acha normal. Só que eu conheço muita gente que não gosta de ver essas coisas, né? Então, para essas pessoas que não gostam de ficar vendo foto de anatomia, de como é que funciona dentro do corpo, não tem problema nenhum. Você pode simplesmente imaginar um balão, uma bexiga que infla e murcha, né? Eu gosto de falar assim, imagina que a bexiga, que o seu corpo, ela estava falando do ombro, né? Ou a barriga, os pulmões. Imagina que a bexiga vai crescendo, 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 ficando do tamanho do quarto, da sala que você se encontra. E aí ela vai diminuindo na expiração até ficar do tamanho da formiguinha. Isso também funciona. Não precisa obrigatoriamente imaginar a caixa torácica, né? Você pode só imaginar alguma coisa que infla e murcha. Infla e murcha, que cresce e diminui, né? E quando diminui, pensa numa formiguinha mesmo. É só, se você tiver a imagem da formiguinha, o seu cérebro tem a condição de trazer, de transformar aquela informação numa coisa pequenininha que vai murchar, né? A ideia é trazer a imagem de murchar. E quando expande, expande bem grandão, né? Então aí podem ser várias maneiras diferentes. A criatividade é muito bem-vinda. Não é porque a gente descobriu um jeito que tem que ser o jeito de todo mundo. Cada um vai encontrar um jeito diferente, né? Quando a gente fala em soltar uma musculatura que está muito tensa, tem gente que tem músculos muito tensos e não tem consciência disso, né? Então, por exemplo, Isabela, né, que perguntou da visualização. A gente pode imaginar um músculo soltando as tensões, por exemplo. Você pode imaginar um queijo quente derretendo. A outra pessoa não gosta de queijo, ela pode imaginar um chocolate quente derretendo. Né? A outra pessoa gosta de água, navio. Então, só o navio fazendo aquele bigode assim na água que vai abrindo, né? Essa informação também vai mostrando para o cérebro, para o músculo abrir, soltar, crescer, expandir, derreter, né? E é isso que a gente, são essas
ferramentas que a gente usa na visualização a favor da nossa saúde. Não é isso? Sim. E mais uma vez, não existe receita pronta, Não. né? Cada pessoa gosta de visualizar de uma forma, quer fazer de uma forma. E às vezes eu recebo muitos pacientes que falam visualizar. Então vamos trabalhar com algo que seja mais concreto para ela mesmo. Exato. Né? O que ela precisa visualizar naquele momento, né? Então é um ombro que está para cima e vamos imaginar que ele está indo lá para baixo com todo o peso da gravidade, né? Então essa é uma forma de visualizar, às vezes com a realidade daquilo que está se apresentando no corpo dela. Exato. Muito bom. Ficou respondido, Isabela? Ficou mais claro? Escreve para a gente se você tirou sua dúvida, por favor. Legal. Luciana, nós temos mais 15 minutinhos. Tá bom? Tá? Muito bom. Dá para falar muita coisa. Dá, muita coisa. Eu estava aqui pensando o quanto vale a pena a gente falar sobre especificamente a ansiedade. Né? No primeiro capítulo do e-book, eu trago a teoria da ansiedade, porque hoje em dia alguns termos caíram, né, no popular e tudo vira ansiedade, qualquer tristeza vira depressão, né? E aí, o que de fato é a ansiedade e quando ela começa a ficar patológica, né? Então, no primeiro capítulo ele é teórico e eu vou explicar os transtornos ansiosos. Né? Então, a ansiedade do dia a dia é essa ansiedade que eu estava aqui antes da live começar. Você estava também, Sula? Um pouquinho. A mão gelada, aquela borboleta no estômago, né? Aquela coisa de ficar mais agitada. Né? Isso acontece muito naturalmente quando a gente tem um evento importante, quando a gente tem uma prova, quando a gente tem algo que fora do nosso comum, né? Então eu tenho que apresentar uma reunião no meu trabalho, eu tenho uma prova, eu tenho que conversar com alguém que eu nunca conversei antes. Isso pode gerar uma ansiedade natural, né? E é aquela ansiedade que assim que passa aquela situação, a ansiedade também vai embora. Ela também passa. Agora, quando que essa ansiedade vai ficando patológica, né? Quando a gente vai chamando ela de transtorno. Então, um transtorno do pânico, um transtorno de ansiedade generalizada, e aí lá no e-book tem todos eles, né, dentro dos transtornos de ansiedade, e eu explico em detalhes como que eles são, mas eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês de 2, né? Então, opa, vou pegar minha colinha. Então, a ansiedade patológica é aquela que começa a atrapalhar demais o dia a dia. Né? Então, não é só uma borboleta no estômago, uma mão gelada, é aquela coisa que eu não consigo sair de casa, eu não consigo chegar no meu trabalho no dia da reunião. Como aquele exemplo que você deu, o adolescente que não consegue chegar na prova do vestibular, porque realmente os sintomas estão atrapalhando muito. E isso acontece com uma frequência tão grande que já começa a trazer muitos prejuízos para aquela pessoa. Então, tantos trabalhos que eu faço com pacientes que pedem um afastamento do trabalho por 15 dias e depois que está chegando próximo desses 15 dias, eles falam, não vai dar para eu voltar. Realmente, 15 dias não é nada, né? Para eu me cuidar, para uma medicação fazer efeito. Né? Então, quando essa ansiedade começa a atrapalhar, opa, acende uma luzinha aí, né? Procura um psicólogo, vamos ver, né? Nem sempre precisa de medicação para tratar isso. Então, muitas vezes, com o trabalho da psicoterapia, do self-healing, melhora muito e a gente consegue até separar o que é ansiedade e o que não é ansiedade. Né? Então, no trabalho da clínica, a gente faz muito esse
esse movimento de ontem eu tive uma crise, e eu falo, como que foi a sua crise? O que você chama de crise? E a pessoa fala, briguei com os meus pais, e aí eu comecei a chorar muito, entrei no meu quarto e não queria sair. Eu falo, isso não foi uma crise de ansiedade, né? Isso foi uma briga que gerou um sentimento muito ruim em você, e se tivesse acontecido comigo, que não tenho transtorno de ansiedade, eu também poderia ficar um dia inteiro no quarto chorando, né? Então a gente começa a separar o que é ansiedade e o que não é ansiedade, né? Detectar, né, aquela dor no seu corpo, ela tá vindo mesmo, ou você tá com uma lembrança daquilo que era antes, né? Então quando a gente traz para o corpo, tem muito essa comparação também, né? Quando a pessoa tá sem dor e ela ainda não percebeu. Ou quando a pessoa não está mais tendo sintomas de ansiedade, ela ainda não percebeu isso. Uhum. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a fobia social, que é um dos transtornos ansiosos, né? A fobia social, a pessoa passa a evitar situações sociais, evitar sair de casa, conversar com os amigos, ir a uma festa, a um show, né? Mas tudo começa com, eu vou no shopping, mas eu vou ficar próximo à saída de emergência. Eu vou conversar com aquele meu amigo, mas eu vou num parque, né? E o que acontece nessa fobia social? Pode haver, né? Não dá pra gente generalizar nada, mas pode haver um pensamento de que algo muito ruim vai acontecer comigo ou com outra pessoa, né? Então eu posso provocar algo no outro, eu posso ser aquele que faz um mal para o outro, mesmo sem querer, né? O medo do julgamento, da avaliação do outro. Então, o que esse outro vai pensar de mim? Da humilhação, do constrangimento, né? E aí essa pessoa passa a evitar o contato social. Ela passa a ficar mais tempo dentro de casa, inicialmente justificando ali que não, eu adoro minha casa, né? Olha só minhas plantinhas, olha só o filme, né? Ela vai justificando isso, mas quando a gente começa a vir para dentro e olhar para essas emoções, fala, por que não sair? Né? E aí você vai observando o padrão dessa pessoa de não sair porque algo muito ruim pode acontecer com ela. E o transtorno do pânico. O transtorno do pânico, ele parece um pouco com a fobia social, porque quando a pessoa tem o pânico, ela vai evitando sair. Ela vai tendo medo de ter medo. Então, não, eu já fui no shopping um dia e lá me deu uma crise de pânico. Então, eu não vou mais no shopping. Eu fui na casa da minha tia e aí, chegando lá, eu tive uma crise. Não vou mais naquela casa, deve ter alguma coisa ali. Então, ele se assemelha, né, com a fobia social, mas é um outro transtorno. E a síndrome do pânico, ela tem crises de pânico, né? E o que é uma crise de pânico? A pessoa, sem motivo aparente, eu não briguei com ninguém, eu não tem nada de errado acontecendo na minha vida nesse momento, para justificar, a pessoa começa a ter a sudorese nas mãos, né? Nos pés, o corpo transpirar muito, o coração acelera, a pessoa sente um medo, que ela não sabe medo do quê, mas vem um medo muito forte. Algumas pessoas têm a sensação de que estão infartando, vem dores no corpo, vem essa sensação de morte, né? Tá acontecendo algo tão ruim no meu corpo que eu vou morrer, certeza. Né? E aí, nessa crise, a pessoa muitas vezes vai parar no pronto atendimento. E ela vai perguntar para o médico o que está acontecendo com o meu corpo. E o médico vai falar, isso aí é coisa da sua cabeça, não tem nada, faz os exames, né? Não tem nada ali acontecendo. E aí, quando essas crises passam a ser cada vez mais frequentes, é diagnosticado como a síndrome do pânico, né? Então, uma pessoa pode ter apenas crises, que não é apenas, né? Para quem está sentindo, já é muito ruim para quem está sentindo.
Mas ela pode ter uma crise isolada. Olha, eu tive em 2016 uma crise onde eu me senti muito mal, depois nunca mais tive. Isso pode acontecer, né? Agora, quando ela começa a ser muito frequente, acontecer muitas vezes dentro da mesma semana, dentro do mesmo mês, então isso é diagnosticado como a síndrome do pânico. Temos 5 minutinhos. Então vamos lá. Eu só queria... O que eu tinha o que eu gostaria de trazer era isso mesmo, né? Para diferenciar a ansiedade natural do dia a dia da ansiedade patológica, né? Porque ela tem essas grandes diferenças. Eu queria te passar aqui, tem vários comentários te elogiando, eu queria que você soubesse. A Alja falou excelentes colocações, a Viviane está adorando, a Sandra Santiago falou que é muito comum hoje as pessoas serem diagnosticadas com transtorno de ansiedade, muito em adolescentes, jovens e até mesmo em criança. A Lurdinha falou que tá muito didático, que está muito bom. A Juliana falou que está muito bom, muito gostosa a sua live. A Sandra, muito bom mesmo. Luciana nos passa calma na sua fala, é verdade. A Márcia está falando, passa também muito conhecimento. Olha, só elogios aqui, hein? Ai, que bom! A Isabela, parabéns pela live. A Luciana passa muita calma e conhecimento, obrigada. E a Sandra, de novo, interessante demais fazer um e-book com esse tema, nesse momento em que estamos vivendo. É isso mesmo, Sandra. Eu fiquei muito feliz de saber também que a Luciana escreveu esse livro. E aí, a gente vai estar colocando no nosso canal do Self Healing Brasil, no Instagram e no Facebook também, no site www.selfhealingbrasil.com.br, vocês vão ter informações, quem tiver interesse em adquirir esse e-book da Luciana, sobre ansiedade, como ela usa a Gestalt terapia e o self-healing para trabalhar, para trazer esse conhecimento, autoconhecimento e usar as ferramentas que nós temos dentro da gente, né? Então, a gente vai estar postando a capa do livro, como vocês podem adquirir, é através do Hotmart, não é isso? Que compra? Isso. Não é? E aí, assim, vocês vão ter todos esses links. É através da Hotmart. Quem tiver interesse, né, pelo meu Instagram, já na bio já tem um link direto. Que vai direto. A gente vai fazer esse link chegar em você e vai direto também. Então, assim, quem tiver interessado, aí pode até falar direto com a Luciana, não tem problema nenhum, a gente passa aqui todos os dados certinhos, né? E só lembrando que ela atende presencial, online, e ela está na cidade de São José do Rio Preto, para não falar errado, no interior de São Paulo, e ela tem uma larga experiência aí e está super animada de ajudar outras pessoas que estejam necessitando dessa informação. E os adolescentes pré-vestibulares aí. Luciana, muito obrigada. Infelizmente, a gente tem que finalizar por causa do horário, senão a live, o Instagram é mal educado, ele cai a live. E a gente quer salvar para que mais pessoas possam ver. Então, olha, muito obrigado pela sua presença, adorei. Olha, as palavras de todo mundo são minhas palavras também, porque foi muito bacana toda essa informação que você trouxe para um público tão necessitado, né? E que a gente possa trazer cada vez mais coisas simples que o self-healing pode agregar à vida da pessoa e melhorar a saúde de todo mundo. Tá bom? Muito obrigada, gente. Obrigada pela presença de todos. Muito obrigada, Sula. Obrigada a todo mundo que está assistindo essa live. Eu estou muito feliz de te conhecer mais de pertinho. O quanto a internet está nos aproximando. Eu fiquei muito feliz com essa aproximação. Obrigada. Obrigada. Estou à disposição. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo, pessoal. Até mais. Até a próxima live. Semana que vem tem mais, tá bom? Tchau, tchau, gente. Tchau.